A arma de fogo dessa época, em que ele utilizou para matar as vítimas desse período mais antigo, não havia sido a pistola de calibre 380, apreendida por ocasião da prisão dele. Nessa época, ele fez uso de um revólver de calibre 38. Essa arma nunca foi localizada. Ele alega que destruiu essa arma jogando-a num rio. Nós decidimos solicitar ao Instituto de Criminalística exame de comparação balística entre todos os elementos de munição removidos dos corpos daquelas 8 vítimas do período antigo. O que a autoridade queria saber é se todas tinham saído de uma mesma arma, ainda que essa arma não tivesse sido encontrada ainda. E na comparação, eu consegui ver que todos tinham a mesma assinatura. O que dá para dizer é que a mesma arma assassinou as 8 pessoas entre 2019 e 2020, mesmo não tendo a arma. Isso. A mesma arma foi utilizada nas mortes das 8 vítimas. Uma assinatura só de uma arma calibre .38. Tanto no corpo como na cena de crime foram encontrados elementos relacionados entre eles que realmente falam a favor de uma única arma passeando por todas essas cenas de crime. No caso dos homicídios antigos, nós reabrimos as investigações que já estavam sendo arquivadas, exceto uma que já estava na iminência de um júri, que é o caso da senhora Genilda. Fomos ao Poder Judiciário conversar com o juiz e o promotor do caso, explicando essa nova prova que apareceu diante dessa investigação do caso do serial killer, né? Promotor, que diga-se que não queria nem retirar o processo de pauta, porque para a promotoria existia prova mais do que suficiente para levar o acusado ao plenário do júri. O promotor em questão é Antônio Vilas Boas. Num primeiro momento, 3 irmãos foram indiciados e denunciados por homicídios que o Albino cometeu e o Albino estava aí, à solta. Errou, mas acertou. E acertou a tempo. A tempo, doutor? A tempo. A polícia foi levada a erro, a bem da verdade. Porque a polícia, ao indiciá-lo, teve como prova o depoimento do neto da vítima, que acompanhava sua avó quando for assassinada. Uma criança de 11 anos fez um reconhecimento por foto. Essa é a única prova que levaria o Antônio Guilherme ao banco dos réus. Por que o Ministério Público denunciou o Antônio Guilherme com uma prova tão frágil? Na sua avaliação, havia indícios suficientes? Não. Até então, o Ministério Público estava convencido. E tanto estava convencido que o denunciou. Há 8 dias de um júri. Esse rapaz poderia ter sido condenado por um homicídio que ele não cometeu. Isso é grave, né? Poderia. Poderia sim, porque foi feito. O júri do Antônio Guilherme foi cancelado. Marcou-se nova data, desta vez, indo a julgamento, o Albino. E por este crime foi condenado. Eu nem sabia dessa história que tinha mais 2 irmãos e que teriam sido presos. 3 anos, doutor. Pois é, Foi o senhor que denunciou ele? teria de efetivamente verificar. Vê para mim aí quem foi que assinou esta denúncia, por favor. Tem como você acessar? Porque a repórter me fez essa pergunta e aí eu não soube responder, não. Aí você me deixou de saia justa, hein? Fui eu não, viu, Thaís? Foi o doutor Tiago quem fez a denúncia contra o Antônio. Eu não posso efetivamente responder por ele. Eu vou perguntar pro doutor Tiago. Ele Pergunta tá a ele. onde hoje? Tá aí fazendo esse júri. Tá. Um testemunho de uma criança de apenas 11 anos que fez um reconhecimento por foto. Só tinha isso no processo. Não é muito frágil para levar alguém para o banco dos réus? O senhor não se questionou ali se não faltavam provas naquele inquérito policial? Olha só, eu não me recordo muito bem agora, né, desse inquérito, realmente. A lei afirma isso, né, para iniciar uma ação penal contra alguém, basta indícios de autoria. Tanto é que havia indícios de autoria que foi recebido pelo juiz. Tanto é que havia indícios que foi depois da instrução, houve a pronúncia. Porque um inocente ficou 3 anos na cadeia. Pois é. Uhum. É grave, né? Uhum. E aí depois começaram a colocar outros crimes na conta desse inocente. Uhum. Crimes que eram do Albino. Uhum. Daqui a pouco, no DOC Investigação, o que os familiares pensam?
A polícia não identificou um serial killer aqui porque é uma área de pobre. Se fosse numa região rica, a polícia teria agido antes. Isso é verdade ou não? Esse do caso do Antônio Guilherme, eu já recebi o processo pronto para julgamento, é diferente. Já estava concluído com decisão de pronúncia do juiz, peguei pronto. Eu não estou me eximindo disso não, estou dizendo que eu não tive qualquer participação neste processo do Antônio Guilherme. Eu só recebi para o júri. Tinha um serial killer à solta, matando. Onde é que a polícia erra? Onde é que o Ministério Público erra? Onde é que a Justiça erra? Somos falíveis de equívocos e de erros, né? Isso é normal, isso não acontece no estado de Alagoas tão somente. Foi uma sucessão de erros, né? Iniciando ali pela família, que sugestionou a criança e acabou por confundir e contaminando todo o inquérito policial, e da autoridade policial que não teve a diligência necessária para apurar a veracidade daquelas informações. Isso foi ratificado pelo Ministério Público de Alagoas e chancelado pelo Poder Judiciário. Por que escolheram os irmãos Antônio? Escolheram por conta do histórico criminal que eles possuíam anteriormente. Mas ressalto que nenhum desses delitos anteriores eram delitos contra a vida, ao passo que existia um assassino em série solta praticando outros delitos. Se não tivesse tido esse erro na primeira prisão, poderia ter resolvido tudo, né? Talvez tivesse. Era possível. Uma investigação eficiente do primeiro crime cometido por Albino teria evitado a morte de 17 pessoas. Um bairro pobre, né? Aí se fosse um bairro rico, eles tinham corrido atrás, mas como foi desse jeito, vieram tomar as providências muito tarde. O que a população diz? Que não investigou esses crimes direito porque é crime em área pobre. Que população? Quem foi a população que disse isso? As vítimas. O que os familiares pensam? A polícia não identificou um serial killer aqui porque é uma área de pobre. Se fosse numa região rica, que tivesse um atirador agindo com uma imagem, mesmo que não fosse do momento do tiro, a polícia teria agido antes. Isso é verdade ou não? Numa área que não seja tão vulnerável socialmente, há talvez uma facilidade maior em se investigar crimes dessa natureza pelo volume de câmeras na região. Era para ter investigado mais, né? Não tinha deixado ele acontecer mais, porque já tinha muito crime, ele sabia que ele tinha muito crime e deixou ele matando, acontecendo. Teve que chegar até a minha filha para poder parar. Se não fosse ela, a gente não conhecia ele. Então hoje ele estava matando. A questão é que, depois que o crime foi solucionado, algumas pessoas, infelizmente, querem fazer crítica. O que é natural, né? É familiar. A crítica dos familiares, eu entendo. É a crítica de um familiar que perdeu uma menina de 13 anos. Óbvio. É natural que essa família questione. E é natural que eu questione. Claro. Existia um homem agindo da mesma maneira numa área perto da casa dele. Crimes muito parecidos. Nós estamos falando de um indivíduo que matou 18 pessoas num período de 2 anos. Ele não é para estar no meio da sociedade de jeito nenhum. Se ele sair, ele faz tudo de novo. Um cara dissimulado, um cara perigoso, é o maior, de forma comprovada, serial killer aqui do estado de Alagoas. Qual é a sua linha de defesa? A minha linha de defesa, eu até me sinto constrangido de falar. A linha de defesa que eu uso é uma defesa aquela que o povo chama de enchimento de linguiça. É difícil para qualquer advogado defender alguém que ceifou uma vida. Defender um serial killer, no caso Albino Santos de Lima, é 18 vezes mais difícil. A defesa dele solicitou que ele fosse submetido a um exame psiquiátrico, alegando que ele seria supostamente doente mental. Mas os exames psiquiátricos atestaram que ele tinha plena consciência do que fazia. Ele tinha plena consciência da gravidade, inclusive, daqueles crimes. Eu tô querendo acreditar com o promotor que você tá querendo se fazer de doido. Não, eu tenho um certo distúrbio mental, isso é óbvio, isso é lógico. Você falou pra mim no começo da entrevista que não era psicopata. Eu não sou psicopata, sou esquizofrênico. Esquizofrênico? Sim. Diagnosticado? Tem isso na minha família. Não, você é diagnosticado com esquizofrenia? Muitos falam por si.
Albino Santos de Lima será julgado por outras mortes. A pena de mais de 200 anos de prisão vai crescer. Você lembra de todas as suas mortes? Nem todas. Pernambuco foram muitas. Mais do que Maceió. É difícil saber se é verdade, mas o serial killer de Alagoas diz ter matado mais de 80 pessoas. Você matou em Pernambuco? Sim. Matou em Rio Grande do Norte? Sim. Você foi descoberto lá? Não. Nunca fui. E nunca serei. Quem você matou lá? Não posso falar. É sigilo.